Essa questão fala daquele galinho do tempo. É muito comum cair esse bibelô em questões por aí. E é uma coisa que você não pode deixar de saber. A Unicamp, então, fala assim, pessoal. O COCl2 é um sal de cor azul que se hidrata facilmente passando a COCl2 2H2O, de cor rosa. Enfeites como galinhos e outros bibelôs, teve galinhos duas vezes para reforçar, tá, gente? Porque são dois galinhos. Então, outros bibelôs são recobertos com esse sal e mudam de cor em função da umidade. Eu preciso te explicar isso aqui antes de bater esse papo contigo. O que acontece aqui, gente, é que nós temos a seguinte reação. O COCl2 é um sal que se hidrata, tá? Na verdade, gente, esse sal aqui, COCl2, ele existe nessa forma assim, ó. Ele tem água incorporada na molécula dele, 2H2O, sabe? Ele já tem água chamada água de cristalização, 2H2O. Se você quiser saber a nomenclatura dele, que nós vamos dar nomenclatura em breve, e eu vou falar disso, tá, gente? Vou falar de sais hidratados para você lá na Química Geral. É aquela revisão que eu faço de primeiro ano para te ajudar, lembra? O nome desse cara aqui é, ó, cloreto de cobalto dihidratado. Outra coisa que eu queria discutir contigo, se você quiser calcular a massa molar dele, a massa molar dele vai ser a soma do cobalto, mais 2 cloros, mais 2 águas, gente. Isso é a massa molar dele, não multiplica não, é soma, tá? Esse sal é assim, gente, ó. E esse sal, ele tem cor rosa. Ó, esse sal aqui, ele tem a cor rosa. Então ele é colocado, gente, nos galinhos do tempo, olha só. E o galinho, então, isso é vendido em Portugal, é um bibelô, que as pessoas que vão a Portugal, Lisboa, isso vende lá, assim, a roda, até baratinho. No Brasil eu já vi também, já vi o Cristo Redentor, o Brasil, o rei da cópia, né? Já vi o Cristo Redentor coberto com esse material, tá? Só que quando você aquece, gente, repara, se isso aqui for num dia muito quente, a água então se separa da estrutura do composto COCl2 e a molécula fica assim, ó, COCl2 mais 2 mols de água. Entenda, gente, a água foi separada, a água estava incorporada na molécula e por isso ele estava rosa. Quando a água se separa, gente, esse sal passa a ser azul. Olha que legal isso. E aí, esse galinho é usado, sabe o quê? Pra fazer uma previsão do tempo. Tipo, você bota esse galinho em frente em cima aqui de um móvel. Até eu vou comprar um galinho desse para deixar aqui, para engrandecer minha aula, né? E aí, assim, se for chover, a umidade relativa do ar começa a ficar muito grande. A primeira coisa que a gente percebe que vai chover é que a umidade começa a ficar grande na atmosfera, né? E aí a água se incorpora ao COCl2, que é um famoso composto de coordenação. A água se incorpora e ele fica rosa. Quando vai aquecendo, ou seja, a umidade vai saindo relativa do ar, a água vai se separando, ele fica azul. E esse sistema, então, gente, fica nesse equilíbrio químico. Ó. Se o dia está quente, a água se separa, ela evapora. Se o dia está úmido, a água incorpora. E o salzinho, então, vai ficando dessas duas cores. É muito legal, é fascinante essa ideia. E o cara, então, fala assim, gente, ó, escreva a equação... Tá aqui. Escreva a equação química que representa o equilíbrio entre o sal anidro. Vamos pensar no grego, gente, ó. No grego, olha bem, anidros, ó. Anidros. Isso aqui quer dizer o que, gente? Anidro, sem água. Ele quer a reação, gente, entre o sal sem água e o sal com água, ó. Escreva a equação química que representa o equilíbrio entre o sal anidro e o sal hidratado. Esse aqui, gente, só para ficar didático. Olha, é o sal hidratado, eu acabei fazendo a reação, né? Ó. Sal hidratado, porque a água está incorporada nele. Entende? Isso aqui está junto, gente, ó. E aqui está separado. Ó. E aqui, então, é o sal sem água. Sal anidro, que é azul. Tá bem? Agora, gente, essa pergunta, então, depois da explanação que eu te fiz, eu acho que é bacana e é próprio eu perguntar o seguinte. Indique qual a cor dos bibelôs em função do tempo úmido ou seco. E aí, eu queria deixar você pensar. Nós já respondemos a isso, né? Vamos pensar um pouco, ó. Se o tempo está úmido, gente, ó, aumenta-se, e aí a gente já está no princípio do Le Chatelier. Os 3 parâmetros: perturbação, sentido do deslocamento e consequência disso, pessoal. Olha, vamos lá. Se o dia está, ó, tempo úmido, aumenta a concentração de H2O. De H2O sozinha. Então, se aumenta a água, gente, você está aumentando a água, o galinho vai querer incorporar essa água, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, olha bem. E o galo vai ficar, então, o quê? Rosa, né, ó.
vai ficar rosa. Por quê, gente? Porque vai aumentar o sal hidratado. Gente, agora, se eu, veja bem, fizer isso no tempo seco indiretamente é fazer o quê, gente? Diminuir a concentração de água. Aí o que o sistema percebe? Opa, tem pouca água, nós temos que produzir água para voltar ao equilíbrio. O que é produzir água, gente? O sistema vai se deslocar para a direita. Para quê? A fim de produzir água. Olha bem, vai deslocar para a direita. E com isso, gente, a cor do bichinho vai ficar o quê? Blue. Não que ele fique triste, blue de triste, mas blue de azul. Uma questão bacana, uma questão que usa aquelas psicologias de Unicamp, que o Enem também gosta, que é, em vez de ele falar adicionar água, ele fala em tempo úmido, em tempo seco, ele podia falar em tempo muito chuvoso, e aí indiretamente ele estava falando o quê, gente? Colocar água, tá bom? Se você gostou, dá o teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, tem novidade aqui todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Um abraço pra você e até a próxima.